Olá pessoal, bom dia! Hoje em Geografia vamos estudar a localização e a extensão do território brasileiro. Isso mesmo, se liga na aula, tá? Nós vamos falar sobre a localização do Brasil, falar de sua posição geográfica com relação ao mundo. Isso mesmo. Então o Brasil, ele situa-se na América do Sul, é o quinto maior do mundo em extensão territorial, faz fronteira em quase todos os países sul-americanos. Ele apresenta uma extensão territorial de 8.515.750 mil km². Então, se compararmos sua extensão com a Oceania, que é um continente, que tem 8.530.602 km², nós veremos que esse continente, com relação ao nosso país, apresenta áreas aproximadas, tá? Por isso, costumamos dizer que o Brasil ele é um país de dimensões continentais. Ele faz divisa com outros 10 países diferentes. Assim, as fronteiras do nosso país só não estão localizadas ao lado de dois países da América do Sul, que é o Chile e o Equador. Tá? Ok, então o Brasil ele está localizado em 3 hemisférios diferentes. Tá? O hemisfério é justamente aquilo que divide o globo em 2 partes, né? Uma pequena parte ao norte, localizada no hemisfério norte, a maior parte do hemisfério sul e todo ele localizado no hemisfério ocidental ou oeste. Ok? Então ele é cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Então o ponto situado mais ao norte do país é o Monte Caburaí, em Roraima. E o ponto mais ao sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Então a distância entre esses dois pontos é de 4.394 km. O ponto situado mais ao leste do país é a Ponta dos Seixas, na Paraíba. O ponto mais a oeste é a Serra Contamana, isso no Acre. Então a distância entre esses dois pontos é de 4.309 km. Ok, então os 5 países de maior extensão territorial do mundo são Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. O Brasil é o quinto. Entender, pessoal, a localização geográfica e os dados do espaço do Brasil é muito importante para conhecer o lugar onde vivemos, ok? E um dos conceitos mais importantes utilizados pela coordenada geográfica é o da latitude. Isso aí, latitude. O que é isso? A latitude, pessoal, é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Lembrando que essa linha é imaginária e ela corta a Terra ao meio no sentido horizontal, dividindo o planeta em norte e sul. Tá? Isso é muito conhecido, essa linha do Equador. A gente percebe lá no mapa mundi. Mas qual é a relação entre a latitude e o clima? Bom, então as latitudes elas interferem diretamente no clima, pois os raios do Sol, responsáveis por aquecer o nosso planeta, eles incidem de diferentes formas ao alterarmos as latitudes. Assim temos que quanto mais as latitudes aproximam-se dos polos da Terra, menores são as temperaturas. Isso mesmo, da mesma forma, quanto mais próximas as latitudes estão da linha do Equador, maiores são as temperaturas. Diante disso, pessoal, é possível até mesmo estabelecer algumas zonas climáticas, que são as faixas de latitude em que o clima se apresenta de formas diferenciadas, ok? Podemos notar também que as zonas tropicais tendem a ser mais quentes. Olha só, o território brasileiro está quase todo localizado nessas faixas, o que contribui para as médias de temperatura no nosso país serem maiores do que em outros lugares. Por outro lado, as zonas temperadas, durante a maior parte do ano, apresentam temperaturas mais baixas. Em certas épocas, regiões do extremo sul do Brasil, por exemplo, apresentam um frio muito forte, chegando até a nevar em alguns casos. Então, a região da Patagônia, no sul da Argentina, uma das áreas mais geladas do continente, também é um exemplo disso, ok? Por fim, é importante, pessoal, lembrar que a latitude não é o único fator que interfere no clima. Existem regiões que, mesmo estando localizadas em áreas equatoriais, são frias por causa da altitude e de inúmeros outros fatores. São essas as informações que eu trago para vocês hoje. Daqui a pouquinho terá atividade para você referente ao assunto.